Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula, nós vamos dar início ao estudo da programação orientada a objetos em Python. Então, para a gente justificar o porquê esse assunto é importante, a gente vai relembrar de que na programação, né, na computação, o conceito de abstração é muito importante. Lembre-se que uma função, né, definida numa linguagem, por exemplo, Python, ela é a abstração de um processo. Então, uma vez que ela está implementada, basta o usuário, o programador, chamar essa função sem se preocupar com os detalhes internos, né? A gente consegue fazer isso também com dados, tudo bem? Então, é para isso que a gente define o que são conhecidos como tipos abstratos de dados, né? Então, antes de definir o que é uma classe, um objeto em Python, nós vamos ver que um tipo abstrato de dados é o precursor dessas definições. Então, por TAD, né, nós vamos abreviar por TAD, tipo abstrato de dados, o que eu quero dizer? É um conjunto de variáveis e operações que você usa para manipular essas variáveis, essas informações internas, tudo bem? De forma que isso tudo é encapsulado do programador, fazendo com que, uma vez definido esse tipo abstrato de dados, o programador ele consiga alterar o estado interno, mexer nas variáveis internas, através do que a gente chama da interface desse tipo abstrato de dados, que são algumas funções, né, métodos, que permitem a gente, digamos assim, comunicar de fora para dentro. Tá certo, pessoal? Essa é a ideia. Então, a gente quer, na verdade, é ocultar a implementação, deixar visível apenas por essa interface. Então, esse diagrama aqui ilustra mais ou menos essa ideia. Então, aqui teria a implementação do TAD, né, do tipo abstrato de dados, e aí as operações aqui, as variáveis internas estão todas aqui dentro. E eu não consigo acessá-las diretamente para manipulá-las. O que eu preciso é usar o conjunto de operações aqui que fazem uma interface com o programador, com o usuário. E é através desses métodos eu mexo no estado interno aqui do meu TAD, né? Então, vamos dar um exemplo clássico em Python, né? São as listas. Em Python, a gente trabalha muito com lista, né? Que é uma variável composta heterogênea. Então, a ideia é que uma lista, quando você quer trabalhar com uma lista, vamos supor que você criou uma lista lá com alguns objetos, alguns valores. Então, você quer inserir um elemento na lista, você usa, lá, o método append, né? Então, ele insere no final. Você quer remover o último elemento da lista, você usa l.pop. Aquela função, aquela operação pop, ela já vai fazer isso para você. Você vai ter o último elemento da lista removido. Você quer remover o iésimo elemento da lista? L.pop de i. Você quer inserir um elemento x na posição i? Você insert i, vírgula x. Então, são um conjunto de operações. A lista, ela está lá encapsulada do usuário. Tudo bem? E aí você consegue utilizar. é, Tudo bem, você pode em Python fazer L, recebe, você pode manipular diretamente a lista, mas existe um conjunto de operações auxiliares para que você não precise, assim, entender como que essa lista é armazenada internamente, a representação interna dela. Não, você usa o append, ele coloca o elemento lá. Então, você não precisa saber, eu tenho que percorrer a lista até o fim para depois inserir. Será que ela é uma lista estática ou é dinâmica? Será que, né, todos esses detalhes passam despercebido do programador. Então, é isso. Outro tipo de TAD, né, de tipo abstrato, são os vetores que a gente são definidos em Python pelo pacote NumPy, né? Então, num vetor NumPy, quando você tem lá uma definição de um vetor, você pode achar o elemento máximo, o mínimo, a posição do máximo, a soma dos elementos, a média, né? Entre outras funções. Por quê? Porque você tem, de novo, aquela representação interna do vetor, é, meio que
oculta, né? Tudo bem. Você pode também fazer V de 1 ou V de 0, recebe, que na verdade isso aqui é um operador daquele tipo abstrato de dados, o igual. Mas você não precisa saber exatamente se o vetor está armazenado em posições contíguas da memória ou não, se é uma representação estática ou dinâmica, se tudo isso passa despercebido. Tudo bem, pessoal? Então, para que então a gente usa tipo abstrato de dados? Quais seriam as vantagens desse paradigma de usar tipos abstratos de dados? Vou listar algumas, embora existam várias, muito mais. Primeira é essa aqui, ó. Foco na resolução do problema e não propriamente nos detalhes de implementação. Como eu falei, eu não preciso me preocupar como uma lista é implementada internamente no Python. Não, eu pego a lista e começo a usar as operações sobre ela, tudo bem? Segundo, redução de erros, pessoal. Por quê? Uma vez que eu faço um código validado, eu faço um método que vai operar sobre o meu TAD, né? Ele validei ele está correto, eu encapsulo, jogo lá, pronto. Quer dizer, eu sei que se houver erros, ali não vai estar. Ali naquela função, validada naquele método, não, ali está livre de erro, né? Tá certo? Então, o erro é por conta de outro fator. Terceiro, correção de bugs e manutenção. Então, veja, você corrigir um código feito por outra pessoa, geralmente é muito trabalhoso, é complicado. Quando você tem trabalhando com tipo abstrato de dados, é aquela ideia. Ó, o problema é na hora de inserir. Está dando problema na hora de inserir. Ah, então, legal. Todos os outros operações, nem vou olhar. Eu vou olhar aqui. Eu vou olhar no insert. Ah, legal. Vamos ver o que pode estar errado aqui. Já é outro nível, tá? E, por fim, redução da complexidade. Porque, geralmente, o que que acontece? Você pega e divide um problema muito complexo em várias operações, né? Em vários módulos que são mais fáceis de ser implementados separadamente. Basicamente, isso já acontece quando a gente trabalha com funções, né? Quando você define funções, você vai fazer o quê? Você vai ter lá, bom, esse subprobleminha aqui, ó, eu vou tratar nessa função. Esse outro é nessa outra função. Esse outro é nesse outro método. Aqui a gente tem os métodos, né? Então, eu quero validar uma entrada, tá, vou fazer a validação aqui. Eu quero, né, fazer a operação de inserção, vou fazer aqui. E não ficar misturando funcionalidades uma em cima da outra, numa bagunça geral. Tudo bem? Então, pessoal, a ideia de um tipo abstrato de dados é essa, como o próprio nome diz. Ele é uma abstração. Tudo bem? Agora, quando a gente vai numa linguagem de programação, como Python, por exemplo, como que nós implementamos um tipo abstrato de dados? A partir da definição de uma classe. Então, a classe é o que a gente chama a gente vai implementar, escrever um tipo abstrato de dados em uma determinada linguagem. Então, nós vamos definir uma classe, que é basicamente isso, é um conjunto de atributos, variáveis internas, que vão armazenar as informações, mais um conjunto de métodos, ou seja, operações que vão ser usadas para manipular esses atributos, essas variáveis internas. Quando a gente cria uma instância de uma classe, nós temos o que a gente chama de um objeto. Então, a classe é a definição global. Todos os objetos daquela classe têm aquilo em comum. Aí, cada objeto, quando eu instancio as variáveis internas, olha, esse aqui é esse aqui. Por exemplo, a gente tem lá, né, a classe, por exemplo, eu posso definir uma classe chamada carro. Tudo bem? Tem atributos, o nome, a marca, a cor, o ano, a quilometragem, o valor, sei lá, vários. Aí eu crio métodos, por exemplo, muda a cor, faço uma nova cor, muda valor, né? Verifica a marca, verifica a quilometragem. E quando eu crio uma instância da classe carro, aí eu tenho um objeto instanciado. Por exemplo, ó, um objeto dessa classe carro seria esse aqui, ó, um Onix da marca Chevrolet,
Prata 2020 com 20 mil quilômetros e 55 mil, sei lá, tá certo? Então, a ideia é essa. Eu tenho, digamos assim, uma instância define um objeto. Então, eu posso ter um monte de objetos, vários objetos, carros distintos, todos, porém, da classe carro. Mas existem um monte de carros instanciados, né? Se eu mudar aqui o nome do carro, já é outro carro, entendeu? Então, eu estou criando. Então, essa é a ideia, tudo bem? A gente vai usar, então, classes para implementar tipos abstratos de dados. Bom, pessoal, o que eu queria nesse vídeo era passar essa ideia para vocês. Vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado e até mais.